No quadro Foco na Inclusão de hoje, vamos conversar com a professora Simone Rias, psicopedagoga, neuropedagoga e coordenadora de Educação Especial e Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Três Coroas. Professora Simone, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e tenho certeza que a gente vai trocar algumas ideias. Legal, muito obrigado. Professora Simone, o que a rede municipal de ensino de Três Coroas oferece hoje para o aluno com deficiência em termos de acessibilidade e inclusão? Bom, na rede, hoje nós contamos com uma sala de recursos multifuncionais em cada escola, nas Em 8 cada escola. escolas de ensino fundamental. E também a gente tem como projeto a instalação dessas salas de recursos na educação infantil, que ainda não estão em funcionamento, Sim. Mas para o próximo ano Como é que funciona uma sala de recursos? Bom, a sala de recursos, ela é uma sala que vai fazer um trabalho complementar e suplementar para as crianças que têm alguma necessidade educativa especial, Sim. Então, trabalha nela uma professora especialista, no caso, é uma professora concursada, professora de ensino regular, Sim. que tem especialização na área de atendimento educacional especializado, que a gente chama do AE. E nossas professoras, a maioria delas que trabalham nas salas de recursos, tem formação em alguma licenciatura, Sim. e também a formação nesse setor, no atendimento educacional especializado, e também a maioria, pode-se dizer, que tem psicopedagogia, a maioria delas, e alguns cursos a mais na área Sim. da Certo. A sala de educação. recursos ela não é apenas para criança com deficiência, pode ser criança com outro tipo de necessidade, então uma dificuldade de aprendizado, enfim. Não, é que, na verdade, o público-alvo da educação do AE, nas salas de recursos, são o TGD, Transtorno Global de Desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, Sim. e também as deficiências, no caso, intelectual, a questão de transtornos de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, TDAH, dislexia, de Sim. ortografia, etc., já é enviado, no caso, para o NAE, que a gente sim. tem um núcleo. Já é um outro setor, um outro A núcleo. gente tem um núcleo de atendimento, que eu posso falar um pouquinho sobre ele também. Certo. Professora Simone, o professor aquele de sala de aula, o professor titular de turma, ele tem alguma especialização, alguma capacitação em função de trabalhar com crianças com algum tipo de deficiência, seja intelectual, visual, auditiva, física? Isso assim, nossos professores de sala regular, a maioria tem formação, vamos dizer, os de área, na sua área específica, Sim. na disciplina. E os de séries iniciais, então, a questão da pedagogia, o magistério. Sim. Não se tem, não se tem assim, uma formação para todos os professores de sala regular. É um fato também que a gente está prevendo, Sim. tentando convênios, estamos firmando convênios com as universidades, faculdades, para trazer essa questão de cursos de aperfeiçoamento, de preparação, Capacitações. para atender a demanda, Certo. Mas o que a gente conta, então, é com o apoio desse professor do AE, que Que dá esse esse sim é um professor que tem suporte uma capacitação. para o professor da sala regular e Certo. auxiliar, Certo. Sobre auxiliar, então, uma criança que tem alguma deficiência, ela sempre vai ter um auxiliar na turma? Para todos os casos, alguns casos específicos? Sim, a gente está procurando proporcionar auxiliares, para todos os alunos que são esse público-alvo da educação especial. E também para essas crianças, no caso, com transtornos de desenvolvimento, de aprendizagem, algum distúrbio, como TDAH, na verdade, não seria assim legalmente obrigatório, mas de acordo com a necessidade que o professor verifica, que a família, o próprio a equipe multiprofissional, médicos e tudo mais, a gente procura também proporcionar oferecer esse auxiliar. Certo, certo. E qual a função desse auxiliar, professora Simone? Na verdade, assim, o auxiliar, ele é o auxiliar
para a turma, né? Sim. Porque para o professor, para a turma. Por quê? Porque ele, claro, ele vai com o objetivo de auxiliar em função daquele aluno com as necessidades que se encontra na sala. Só que para que o professor regular tenha essa aproximação, essa interação, esse vínculo, vai ter momentos, então, que o auxiliar toma conta da turma, da aula, e o professor titular vai atender aquele aluno ou aqueles alunos com as necessidades específicas. Certo. Né? Então, faz esse ajustamento dentro da sala. Né? Certo. E como é que funciona a adaptação de currículo, especialmente para crianças que têm um tipo de deficiência intelectual, né, que não consegue acompanhar o currículo normal daquela série que ele está estudando? Sim, isso também, eu vou colocar essa questão que é bem relevante. Nós estamos a nossa equipe, né, da SMED, na verdade, é a primeira gestão, né? Sim. Então, tem todo um trabalho que a gente está construindo, iniciando agora. Eu, na verdade, estou há 2 meses nesse setor, né? Então, a gente está reavaliando e modificando algumas coisas, mas sempre sim com uma visão muito democrática. Estamos construindo, junto aos professores das salas de recursos, essa questão de adaptação, que a gente pretende fazer de uma forma mais geral, vamos dizer, um modelo padrão, né, para o município todo. Porque, na verdade, hoje, cada escola tem a sua forma de fazer adaptação. Então, foi de acordo assim com a visão da equipe, né, de cada escola. Todas estão assim funcionando, né? Só que realmente a gente precisa fazer um ajuste e já combinamos, né? Nós vamos montar isso tudo em grupo. Essa questão da adaptação, porque a adaptação curricular é um assunto muito delicado, né? Porque assim, o que é adaptação curricular, como fazer essa adaptação curricular, porque eu enfoco muito a questão de qual o objetivo da adaptação. Não é só um papel, não é só um documento para ficar na pasta do aluno. Bonitinho ali, né? Realmente, como nós, né, nós, escola, recebemos esse aluno e como nós queremos entregar a ele, né, lá no 9º ano, entregar a ele para o ensino médio. Então, eu acho que é essa a questão principal. E o que muda, professora, assim, um aluno, talvez algum aluno não vai conseguir se alfabetizar, né? Outros alunos talvez vão conseguir, mas não vão conseguir acompanhar algumas matérias mais complexas. Então, muda também, assim, de aluno para aluno, essa adaptação que ele pode obter. Sim, a adaptação ela é individualizada. Né? A adaptação curricular vai ser para o aluninho tal, determinada. Eu digo, o padrão que eu falo é um modelo em si, com a forma. Mas a adaptação é individualizada para cada aluno que necessitar dela. Né? Porque a gente sabe que, na verdade, a inclusão e as necessidades especiais, necessidades educativas, todos temos, né? Porque tem pessoas que são melhores na matemática, não são... eu tenho dificuldade em artes, tenho uma necessidade em artes. Então, bom seria se pudéssemos adaptar para cada aluno o seu plano. Mas isso ainda não é possível. Mas a questão da criança com deficiência intelectual, adaptação curricular, então, a gente entende como um processo de crescimento, de construção, que vai ser feito junto ao professor e à equipe toda que atende essa criança, né, multiprofissional, no caso, se tem fono, se tem a professora de AE, a psicopedagoga que atende no núcleo. Essa questão de focar naquilo que a criança consegue. Né? Então, vamos focar ali se a criança tem maior habilidade no desenho. Então, vamos desenvolver e procurar proporcionar e também avaliar essas habilidades da criança. Né? E, então, dentro disso, a questão da alfabetização. A gente sabe que todos aprendem, todos nós temos capacidade de aprender tudo, né? Só que uns de uma forma, outros de outra, né? De formas diferentes e em tempos diferentes. Então, se uma criança ela vai demorar mais para se alfabetizar,
a adaptação curricular é justamente visando essa questão. Como nós vamos proporcionar o acesso dela ao conteúdo da sala, Sim. mas através de uma adaptação para que ela consiga acompanhar esse conteúdo. Porque se ela não lê, mas ela escuta. Se ela não escuta, ela lê. Se ela não consegue processar o raciocínio de uma forma imediata, vamos por outras Sim. metodologias. Mas sempre visando no aprendizado mesmo da criança. Exato. E também muita questão como a gente... O que a gente vai priorizar? É isso que eu estou focando muito na questão da adaptação. É o que priorizar naquele ano para aquela criança. Certo. Claro. Professora, uma criança com deficiência auditiva tem esse público hoje em Três Coroas? E se tiver, ela teria um intérprete de Libras? A gente não tem a questão da criança completamente sem audição. Tem com perda auditiva, né, que usam aparelhos e tudo mais. O que acontece, nós já tivemos na rede assim, crianças com perda auditiva que acabou se identificando com a linguagem, com a identidade surda, no caso, que passou a usar a língua de sinais como forma de comunicação. Essas crianças, elas estão sendo levadas pela prefeitura, a prefeitura leva, né, a Sapiranga, leva e traz todos os dias de aula da criança, do adolescente, né, que é numa escola bilíngue que tem lá, porque nós na região nós não temos ainda, né? A mesma situação é com o deficiente visual. E isso, a demanda assim está aumentando. A gente está percebendo e também a gente está trabalhando em cima disso para ver o que nós vamos conseguir trazer para a nossa cidade para assistir esse pessoal dentro do município. Dentro do município mesmo, né? Professora Simone, o que outros serviços de apoio hoje a rede municipal oferece, como outras terapias, fono, psicólogo, enfim, outros tipos de terapia que podem auxiliar o aluno com deficiência? Sim, a gente tem o núcleo de atendimento educacional especializado, NAE, que ele foi criado, né, um determinado período, depois ele foi desativado e agora ele novamente foi ativado. Então, também tem todo... Nesse núcleo, são 5 psicopedagogas, 2 psicólogas, uma fonoaudióloga e... se eu não me engano, é esse o pessoal que está trabalhando lá. As escolas, então, encaminham essas crianças com transtorno, com distúrbios de aprendizagem, para lá, para o núcleo, e lá, então, as psicopedagogas, psicólogas, fono, fazem todo o atendimento, triagem e direcionam essa criança para o que ela necessita. Também a gente tem na PAI, né, na verdade, na Escola de Educação Especial, a gente tem outros técnicos que prestam atendimento também. Certo, certo. E que também é vinculada ao município, a Escola de Educação Especial. Exato, é a Escola de Educação Especial Eduardo Krumenauer, que é junto com a PAI, né? Falando sobre essa questão de escola especial, eu queria perguntar para a professora, com a sua experiência, como a senhora vê assim, a questão da inclusão escolar do aluno com deficiência, seja intelectual, seja física, auditiva, visual. A senhora acredita que o lugar dele é sempre priorizar a inclusão na escola regular ou existem alguns tipos de alunos, enfim, em função da severidade, às vezes da deficiência, que ele se adequaria melhor numa escola exclusivamente especial? Nós, assim, falo como um todo, como gestão, né, a proposta da SMED é justamente que essa criança, esse público todo, seja atendido na escola regular. Por quê? A gente sabe da questão das necessidades, em alguns casos, de muito atendimento técnico, né, de fisioterapeuta, TO, fono. Então, em função disso, acaba ficando mais próximo, mais acessível para a família a questão de estar na escola especial. Mas o nosso objetivo é justamente que o público, o maior número possível, seja atendido na regular. Porque o local adequado para a criança
é a escola regular, né? As deficiências, assim, a gente não vai pontuar como algo que impeça a criança de frequentar, e até mesmo porque a legislação ela é bem clara na questão da inserção dessa criança, né, na sociedade de forma inclusiva. Incluir é isso, vamos trazer para cá, e nós, como escola, como educação, temos que proporcionar condições, então, para essa criança E permanecer e essas aprender. condições Né? hoje existem? Vamos citar o exemplo, então, da rede municipal de Três Coroas, para receber todo tipo de deficiência, todo tipo de aluno com deficiência na escola regular? Olha, como eu disse, né, a questão da construção da caminhada, a inclusão é uma caminhada bem longa, né, é uma caminhada que exige muito trabalho, Sim. porque a gente precisa construir muitas condições, vamos dizer, de acessibilidade em todas as formas. As escolas, a maioria, sim, tem a questão do elevador, tem a rampa, mas ainda não pode se dizer que está 100%, que as escolas estão preparadas para receber todo o público. A gente está realmente trabalhando para isso, né? O objetivo é esse, é que a escola esteja preparada para receber todo. Certo. E como a senhora vê o papel da família nessa questão da inclusão do aluno com deficiência? É importante, né? Se a família não cooperar, não fazer parte desse processo, também não vai funcionar. Sim, a participação da família é fundamental, né? Porque, como a gente sempre coloca, a questão do elo aluno, escola e família é fundamental nessa tríade, porque se a família não estiver numa sintonia com a escola, eu acho que quem acaba perdendo é a criança, é o aluno, né? Sim. Nós precisamos, a escola precisa da família, como a família precisa da escola, né? E eu acho que essa parceria é fundamental. Sim. A gente procura, né? Sei que as escolas, diretores, professores trazem muita família para a escola, é um objetivo, sempre foi da educação. E essa questão da inclusão, nós também pretendemos assim proporcionar mais informações, trazer mais informações, porque às vezes na família o pai, a mãe, o cuidador não se sente incapaz, né, de lidar à frente a algumas situações, realmente por falta às vezes de instruções, esclarecimento, orientações. Né? Isso também é um foco bem. Sim. Bom, às vezes nós estamos preparados nem para ter filhos, né? Quanto mais ter um filho com uma deficiência, né? Que exige um cuidado diferenciado. Porque cada um é né, individual, né? Cada um tem as suas particularidades, porque existe assim, a gente tem os aspectos da deficiência, a deficiência intelectual, então pontua determinadas marcos, vamos dizer assim, mas cada criança vai ter as suas particularidades, né? E isso também dentro de uma família às vezes é difícil administrar, né? Um filho é assim, o outro, né? Claro. Então, eu acho que a parte do esclarecimento e do auxílio é base, né? É importantíssimo. Professora, um outro aspecto da inclusão é em relação à inclusão do aluno com deficiência em relação aos próprios colegas, né? Tem a questão do bullying, tem a questão do diferente, tem a questão, às vezes, da brincadeira, às vezes até não intencional, né? E de a criança realmente se sentir integrada, né? Uma criança que, às vezes, tem uma dificuldade, não vai conseguir participar das mesmas brincadeiras, das mesmas atividades. Como é que é possível fazer com que a criança com deficiência não seja excluída dentro da inclusão? Pois é, isso também é um fator bem relevante, né? Nós, em Três Coroas, agora a gente teve foi promulgada uma lei municipal, né, da Semana da Pessoa com Deficiência, e foi agora, porque sempre vai ser em torno do dia 21 de setembro. Então, a gente teve a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. E no caso, a gente tem algumas entidades, que é o Conselho Municipal, né, de Direitos da Pessoa com Deficiência, tem a Associação, né, dos Amigos e Familiares da Pessoa com Deficiência, enfim. Então, com relação a isso, que proporcionou o Conselho que organiza essa semana. Mas, então, como foi tudo um pouco
vamos dizer, rápido agora, né? Nós propusemos para as escolas de trabalhar essa semana do deficiente, junto aos professores de salas de recurso, fazer alguma atividade, tá? Nas escolas. Então, foi muito interessante, porque vieram trabalhos assim lindíssimos, maravilhosos, né, que as professoras das escolas realizaram. E teve uma situação que me chamou muita atenção, que foi de uma escola que os alunos da turma, né, eles ficaram com um membro, eles não podiam usar esse membro, o braço, por exemplo, então eles tinham que escrever, eles tinham que apontar o lápis, tudo usando uma mão só. Então, essa questão de fazer com que a turma ela se conscientize, porque não é nem questão de sensibilização. Não, é se conscientizar que aquela pessoa é capaz, consegue aprender, consegue participar de tudo, mas de uma forma diferente. Né? Então, legal. às vezes, a escola, nós precisamos trabalhar isso com as nossas crianças, essa questão da inclusão, justamente para isso, para não acontecer o bullying, porque, na realidade, esse bullying não é um ato, vamos dizer, de maldade que os colegas estão fazendo. Às vezes, até porque acham engraçado, né? Normal da criança. Mas eu acho que o momento que eles vivenciam aquilo ali, vamos cobrir os olhos e fazer uma atividade, vamos tapar os ouvidos, né? Vamos sempre se colocar no lugar do Enxergar outro. de uma forma totalmente diferente a partir dali. Para ver que é normal, cada um tem um tipo de limitação, né? Então, mas são, como eu disse, é tudo construções, né? A gente vai ter que ir construindo essa escola, essa sociedade, né? Certo. Professora, para encerrar nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta. A senhora acredita que uma escola plenamente inclusiva é uma utopia distante ou é um sonho possível? Eu acredito muito num sonho possível. E é pelo que a gente luta. Acredito que todas as pessoas inseridas de alguma forma na inclusão, né, na educação, ou como família, nós acreditamos nesse sonho possível de uma escola realmente inclusiva. Só que a gente sabe que vai ter que trabalhar muito, que eu digo a questão da mente das pessoas, né, dessa sociedade, assim, para enxergar essa questão da inclusão como algo maravilhoso, bonito, não é... Faz bem para todos nós, né? Não está atrapalhando, bem pelo contrário, a gente tem muito a aprender com essas pessoas que têm algum tipo de necessidade, ou mesmo a gente, né? Quando a gente começa a ter algum tipo de necessidade especial, como eu coloco a questão auditiva e tudo, tu vai aprendendo muito com isso. E eu acredito que nós, como pais também, né, quando a gente tem alguma situação em casa, a gente vê o quanto a gente pode aprender com essas diferenças, né, que, na verdade, é tudo uma questão de cultura. E eu acho que nós, assim, nós no Rio Grande do Sul, a nível de Brasil mesmo, a gente caminhou, já construiu muita coisa. A legislação hoje, né, ela avançou muito, né? A legislação, a questão do trabalho nas escolas, por isso é que eu defendo muito a questão da criança, ela realmente participar da sala regular, porque com isso, assim, ó, as pessoas vão tendo uma visão diferente. A própria, vamos dizer, essa geração, né, que está convivendo com essa nova realidade... Já vai crescendo com essa mentalidade, essa cultura. Exato, tem uma mentalidade diferente, E assim, a inclusão não é só as necessidades educativas especiais, né? Inclusão é em vários aspectos. Próprios estrangeiros que recebemos no nosso país, né? Eles tiveram que ser incluídos nas escolas, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Verdade. Então, eu acredito muito. Legal. Professora Simone, muito obrigado pela sua participação. Agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite e ter tirado um tempinho para vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, como eu espero que a gente possa conversar de novo, eu vou trazer mais, conseguir trazer assim, o que realmente a gente vai estar fazendo, né? Porque, no momento, então, estamos em fase de construção. Né? Sim. Certo, então, muito obrigado. A íntegra dessa entrevista vai estar disponível na playlist Foco na Inclusão. Um breve intervalo e já voltamos.